Então a gente vai começar essa semana hoje falando um pouquinho sobre esse tema. E na sexta-feira a gente vai ter uma convidada super especial, a Viviane Ribeiro do Instituto Te Apoio, que tem um trabalho muito legal sobre criação consciente e sobre acolher mães, né, e pais, porque afinal eles trabalham com mães, né, há algum tempo, então eles têm esse trabalho muito legal. Para começar a falar sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre o contexto, né, que nós estamos inseridas. Antigamente as mulheres elas eram totalmente dependentes financeiras, né, dos maridos, né. Tem toda uma história, mas eu não sou muito boa de história, então eu não vou tentar falar datado para poder não errar. Mas as mulheres elas ficavam em casa, né, para cuidar dos filhos, inclusive, né, nas aldeias indígenas, em outras culturas, são as mulheres que cuidam, mas é um cuidado coletivo, não é um cuidado individual. E aí, essas mulheres que ficavam em casa e cuidavam dos filhos, né, e eram dependentes financeiramente, elas começaram a sair de casa para trabalhar. E sair de casa, não, né? Criar as filhas delas para que saíssem de casa para trabalhar. E nós, toda a nossa geração, né, crescemos pensando isso, né? Tipo, a gente vai trabalhar e vai. Não sou dona de casa, eu vou trabalhar. Trabalhar fora. Trabalhar fora, exatamente. Porque dentro de casa elas sempre trabalharam. E é um trabalho que não é reconhecido, né? E até porque essa questão da dependência financeira, ela permanece. Só que aí a gente percebe que hoje ainda a ideia é que cuidar de filhos é uma obrigação da mãe, né? O cuidado é uma coisa feminina e da mulher. Então, mesmo nos contextos em que as mulheres saem para trabalhar, quem fica em casa é sempre uma outra mulher que cuida da criança. E os homens têm esse papel de mantenedor. E aí, só que as mulheres também saem para trabalhar, né? Tem pesquisas que falam o quanto de mulheres que são arrimo de família, né? Que sustentam a família. Só que as políticas sociais, né? Elas não acompanharam. Então, falta creches, né? Falta muita estrutura. A própria licença maternidade, ela é de 4 meses, né? Em algumas empresas de 6 meses, o que não facilita a vida da mãe, porque a criança precisaria da mãe por mais tempo, mas ela não tem nenhum apoio. E aí a gente entra no contexto das pessoas que estão no ambiente corporativo, das mulheres que estão construindo uma carreira, que engravidam, porque engravidar, eu sempre achei assim que engravidava quem queria, né? Na verdade não, né? Às vezes você engravida sem querer mesmo. E nesse processo você tem planos para sua carreira e você engravida. E o mercado já por conta da mulher ter essa possibilidade de engravidar, a gente já tem esse contexto da mulher ser preterida para cargos importantes por conta disso, e depois que ela tem filho, mais ainda. Tem alguns dados que falam que 50% das mulheres são demitidas depois que elas têm filhos. E aí as que permanecem, né, no trabalho, elas têm muita dificuldade, né? Nos primeiros anos é muito difícil, porque então vamos pensar que o contexto é uma mãe que voltou ao trabalho, o mais comum é 4 meses, né? O bebê tem 4 meses, aí vamos por 5, né? Que ela conseguiu férias, né? O período de amamentação. Então, um bebê que tem 5 meses e vai para creche, ele fica muito doente. Então, a mãe também não tem, ela acaba tendo que cuidar do filho. O pai não tem, voltamos. E então o pai também não tem a licença a paternidade para as empresas cidadãs para o pai é de 20 dias, né? A maioria dos pais tem 5 dias, que não dá nem para chamar de licença. Não, e 20 dias, gente, as empresas cidadãs dão um prazo estendido para os pais ajudar em casa, de 20 dias, né? A gente que é mãe sabe quanto esses 20 dias podem ser poucos.
mas e é raro, assim, pouquíssimos pais sabem, né? Tem tudo tem que fazer um curso, mas que é super simples, mas poucas pessoas sabem. Então a mãe volta e o bebê que vai pra creche, né? Que novinho começa a ficar muito doente, então a mãe já entra na empresa, já tem ela já começa a ter problemas se o bebê fica doente e fica muito doente, né? Então, os melhores projetos, os cargos bons, eles já nem são, né, ofertados para essa mãe, porque ela tem um filho. E aí, com toda essa questão cultural que nós viemos, né, de que é obrigação nossa cuidar dos filhos, de que a responsabilidade é nossa, e até uma vez eu escutei sobre isso, né? Tipo, qual emprego que é melhor, né? Tipo, não, o emprego do meu marido é ele que ganha mais, então ele é melhor. Mas às vezes você faz a mesma coisa e ele ganha mais só porque ele é homem. E às vezes o seu trabalho é tão importante quanto o dele. Não às vezes, né? Se o seu trabalho é importante para você, ele é importante. Então, a mãe, ela sente de culpa. Então, isso a gente está falando das mães que estão no trabalho, né? Das que voltam e tem toda uma dificuldade, porque daí ela tem, fora essa questão do trabalho, as atividades domésticas, elas são, né, de responsabilidade, a visão comum é de que é a mulher que é responsável, e até, né, tipo, na sua casa deve ser assim, na minha casa é assim, tipo, e as pesquisas revelam que na maioria das casas os homens se encarregam de muito menos tarefas domésticas. Então as mães têm jornadas duplas, triplas, né, com o cuidado dos filhos, com o trabalho e com o filho. Então isso gera muita culpa, porque afinal falta tempo para tudo isso, né, e a mãe fica exausta, cansada. E aí essa mãe que sai para trabalhar, que tem um trabalho que às vezes ela tá muito feliz com o trabalho dela, ou ela gosta, quer continuar, quer fazer a carreira dela, ela é impossibilitada às vezes de fazer várias coisas, porque simplesmente ela tá cheia de coisas para fazer. E aí muitas pessoas, né, estão deixando de assumir a responsabilidade, e a mãe está assumindo tudo isso. E ainda assim essa mãe se sente culpada, porque ela acha que o correto seria ela dar conta de tudo isso. E que na verdade não, né? A nossa visão é que assim, a criança, ela precisa sim, né? O ideal é que a mãe fique com a criança os primeiros meses, esses meses necessários, né? Mas é possível também, porque nem todas as mães, aí a gente vai para o outro lado, que são as mães que puderam, ou as mães que foram demitidas e que por algum motivo estão em casa em tempo integral e estão cuidando dos filhos, né, ou não encontraram, ou mães até que tem mais de um filho e que vê que tipo não tem estrutura social mesmo, não tem creche em período integral para todos os filhos, e ela fica em casa integralmente e ela não trabalha, não por algum motivo está em casa. Às vezes essa mãe não está, mesmo estando em casa, tem tanto trabalho que ela não está integralmente pro filho, né? Porque o que a criança precisa, né? Ela precisa de tempo de conexão, ela precisa de um tempo que o pai e a mãe sejam presentes 100% ali para ela. E quanto menor, a gente sabe, né, que o bebê recém-nascido, né, até o ideal, a doutora Eleanor Luzes fala que o ideal é a mãe ficar com a criança até 2 anos, e que isso deveria ser uma prioridade social mesmo, né, do país, para ter toda essa estrutura, né? E uma mãe que de repente está planejando, né, que tem essa possibilidade de planejar, que até é meio que o contexto, né, que as mães agora, as mulheres pensam, se tiverem filhos, elas planejarem para terem a partir dos 40, para que ela consiga construir toda a carreira e possa ficar com o filho esse tempo, né? E esse tempo é o ideal para a criança, mas às vezes também tem mães que planejam ficar até 2 anos e simplesmente no meio do caminho elas desistem, porque elas precisam, o que nós temos vivido, né, vivenciado é assim, eu sou mãe, eu sou profissional também, quero exercer a minha função, né, e a questão financeira, não quero ser dependente financeiro de uma outra pessoa, porque afinal isso é muito arriscado mesmo, né. E a mãe que fica em casa
tem essa questão da criança, né? Tipo, eu saio, passo o dia inteiro fora e aí meu filho fica sem mim o tempo todo, eu tô terceirizando o tempo todo o meu filho. E o que eu mais percebo é que, assim, o que acontece é que nesse meio de tantas coisas por fazer, de tantas coisas a fazer, esses 5 minutos que a mãe precisa para ela mesma, para ela conseguir se organizar internamente, esses 5 minutos que a criança precisa, 10 minutos, 15 minutos de conexão, né, que fora do cuidado da criança, né, que é trocar, vestir, fazer comida, esse tempo de qualidade que a gente fala, né, que a gente tanto ouve falar, a mãe acaba não conseguindo, né? Não conseguindo esses 5 minutos, porque é muitas coisas mesmo. E o que a gente quer trazer é que, assim, aí esse monte de coisas trazem a culpa de que ela não é uma boa mãe, ou a culpa de que ela precisa... É sempre a culpa assim, eu estou fora e meu filho não me tem, ou eu estou aqui com meu filho e minha vida eu deixei para trás, né? Acabei de ver que 90% das mulheres, né, que deixam a carreira para segundo plano, deixam a vida profissional para segundo plano, e aí tudo isso que eu falei, umas voltam e são demitidas, outras não conseguem voltar porque não tem estrutura social para voltar, e tem algumas que querem ficar em casa e que querem reestruturar mesmo, né, a carreira, reestruturar a vida de uma forma geral, porque não faz mais sentido, né, aquele trabalho que ela tinha não faz mais sentido, e realmente, na minha experiência, né, na experiência da Simone, tudo se ressignificou depois da maternidade, e a vida profissional da mesma forma. Mas a gente sabe que a vida profissional, assim como um filho, exige dedicação, né? Exige tempo. E o filho também. E aí, se a gente olhar que só nós somos responsáveis por essa criança, realmente fica muito pesado. E impossível, né? Na verdade, de você conseguir fazer, né? Fazer o que é necessário para se desenvolver na carreira, se desenvolver no negócio, às vezes empreender, né? E que aí a gente chega no empreendedorismo, que é a saída para muitas mães que às vezes elas não vê uma outra. Na minha infância eu via muitas mães de amigas minhas, né, que vendiam coisas em casa, né, faziam vendas porta a porta e não trabalhavam fora, que é uma forma de empreender também, né, que não tem para onde correr e acaba fazendo isso. E porque essa questão do trabalho de independência financeira é algo que está muito dentro de muitas de nós, né? É uma necessidade, é uma coisa e que faz bem, né? E que não tem problema de você sentir essa necessidade, de você de repente você está na situação de que você parou de trabalhar e que agora, e você tá com seu filho e você fala, nossa, mas era esse meu plano, eu queria ser mãe, só ser mãe, agora eu não tô feliz. Porque a gente não tem como ser só mãe, né? Desde sempre a gente, você é filha, você é profissional, você se relaciona com alguém como amigo. E quando a gente tem filho é a mesma coisa. Nós somos uma pessoa integral e nossos filhos, eles estão bem mesmo quando a gente está bem. E aí, falando sobre como que a gente pode tentar equilibrar tudo isso, realmente eu quis trazer um pouco, né, e eu trouxe bem de forma superficial, mas um contexto histórico de que realmente nós estamos num momento de equilibrar tudo isso, porque tem muitas coisas mesmo que estão a cargo das mulheres, que não precisam ser assim. Os pais, eles podem assumir as responsabilidades deles, e eu acho que para eles assumirem, a gente vai ter que vai ter que dar essa responsabilidade e assumir nosso desejo, e assumir nossas carreiras, assumir nosso negócio, se é assim que você queira, para que eles possam assumir. E também todo outro aparato, de todo o apoio. Então, o que eu queria dizer é que, assim, sozinha não dá mesmo, né? Se você se você agora está em casa e você precisa se organizar, você está sentindo o desejo agora de se reinventar, a
primeira coisa que eu diria é a organização interna, né? De você conseguir se reencontrar, conseguir se organizar por dentro, né? Ter momentos de meditação, ainda que seja 5 minutos, ainda que seja um alongamento, ainda que seja no banheiro. De você conseguir se organizar por dentro, né? Se você tiver como pedir apoio, né, profissional, para que você consiga entender que assim, não é porque você quer se recompor, né? Porque antes de ter filho a gente tinha uma atividade fora ou a gente tinha outras atividades e agora você quer retomar tudo isso e tudo bem. Isso é uma necessidade sua e não tem nenhum problema, não tem nada a ver, você vai ser menos mãe por conta disso. Na verdade, só ressaltar que trabalhar é uma necessidade humana. Então, a mãe quer trabalhar e é uma necessidade, mas não é da mulher ou do homem. Essa necessidade de trabalho é uma necessidade humana, né? A gente se sente muito bem servindo, né? Colocando as nossas... as nossas habilidades a serviço de alguém. Porque a ideia é essa, de que você use tudo que você sabe, tudo que você aprendeu a favor do outro. E com isso, eu escutei uma fala muito legal da Camila Haddad, que ela fala que a gente não precisa de dinheiro, que a gente precisa de recursos. Então, na verdade, é isso. A gente põe as nossas habilidades a serviço e a gente vai gerando recursos para a gente viver. E isso é o que acontece desde sempre, né? E quando você tem filho, a gente está falando aqui de pessoas que, tipo, no meu caso, né, eu tô falando desse lugar de que eu sou uma mulher que pude ficar em casa, né? Porque tem muitas mulheres que não fazem parte dessa realidade. Então é interessante a gente pensar nisso, né? Desse contexto que eu venho, de que eu tô falando, de que eu pude ficar em casa. Porque tem muitas mulheres que elas simplesmente não podem, que elas estão aí na luta, né? Tipo, porque filho dá muitas despesas, né? E que ela não pode simplesmente ficar em casa. E equilibrar essa vida de jornada tripla, ela é realmente desafiador, não é uma tarefa fácil. E que se você não tá dando conta, se você tá achando assim, nossa, eu não tô dando conta, tipo, na verdade ninguém tá. Na verdade ninguém tá dando conta, na verdade tá todo mundo fazendo o que é mais importante. Por isso que eu acho que uma das coisas mais importantes quando a gente fala de começar um novo projeto, de sair de um ponto para ir para outro, é a gente se organizar por dentro, né? Minimamente. É claro que é um processo de autoconhecimento que a gente vai passando e que a gente vai percebendo que esse desenvolvimento vai acontecendo mesmo. E as crianças nos dão essa super oportunidade de realmente buscar dentro de nós o que a gente quer, né? Da onde a gente está, para onde a gente vai. E é muito interessante, porque às vezes eu tenho uns conflitos, assim, né? E aí a terapeuta me pergunta assim, mas você acha que você vai ser feliz se você sair de casa para trabalhar e fazer qualquer trabalho? E eu penso, não sei. Tipo, eu respondi, eu não sei se isso vai me fazer bem. Não, mas o que você quer? O que você quer é o que mais importa. O que está dentro de você é o guia para te levar para onde você quer. Agora, tipo, eu quero, vamos supor, né? Eu quero voltar para minha área. Eu trabalhava na área de RH. Isso vai exigir um plano, isso vai exigir organização, porque não vai acontecer de uma hora para outra. É diferente de quando eu não tinha filho, né? Que eu trocava de trabalho, vou trocar de trabalho. Agora que eu tenho a Joana, é tudo muito diferente. Preciso de muito mais organização. E a organização, quando a gente consegue partir de um princípio interno para o externo, é muito mais fácil. Porque se você olhar a situação externa, eu quero dizer assim, tipo, você está super estressada, você precisa de um monte de coisa, você está sentindo um vazio enorme, e aí o seu dia a dia é super corrido, e você fala, é óbvio que isso daqui está precisando de muita melhoria, é óbvio que eu tenho que fazer algo para mudar isso. Mas e dentro de você, né? Da onde está surgindo esse incômodo enorme? Porque às vezes as coisas estão como sempre esteve, mas só agora que você começou a sentir esse incômodo. E
a gente vai falar um pouquinho de... E aí, uma coisa que eu quero ressaltar é isso. Não dá pra você fazer tudo sem apoio. Então, ok, você vai deixar o seu filho na creche, de repente você acha que é a melhor escolha. Se você vai deixar... É necessário apoio com a sua sogra, com a avó, com a babá. É necessário apoio, não dá pra você fazer tudo. E é importante você confiar em quem que você vai dividir, né, o cuidado do seu filho. Porque tá tudo bem, você vai lá cuidar, né? A Simone vai falar um pouquinho aqui de como, né, como fazer para se organizar, para retomar a carreira, de repente começar a empreender. E uma das coisas é isso, quem vai te ajudar? Porque com certeza você vai precisar de muita ajuda, porque não dá para você fazer tudo sozinha. Então era isso que eu queria falar de início, né, começar, e aí assim vai falar agora um pouquinho sobre os passos que a gente passou e que a gente acha que são os passos importantes para a gente começar ou realmente mudar o curso, né, sair de um plano e ir para outro. Então, se é possível ter uma carreira e ser mãe, sim, é possível. E é fundamental esse planejamento. Então, tem que ter um planejamento da sua rotina de casa e da sua rotina profissional, da sua vida profissional. Precisa ter um planejamento. E precisa de apoio. Não tem como, a Cis já falou, precisa muito de apoio. E a gente fala aqui de falar para o pai assumir a responsabilidade, né? Porque o primeiro apoio tem que estar dentro de casa, né? Se você tem o seu companheiro dentro de casa, tem muitas mães solos e aí o contexto é mais complexo, porém, às vezes eles até assumem, por uma questão judicial, ele até assume essa responsabilidade que não é 50%, mas ele assume essa responsabilidade porque começa com esse apoio dentro de casa. Então precisa desse apoio e precisa de organização. Começando a se organizar e fazer esse planejamento da rotina, tanto da rotina de trabalho quanto da rotina de casa. E é muito importante não sentir culpa. A gente pôs uma pergunta no final de semana e uma pessoa perguntou se a gente alguma vez já teve arrependimento por deixar o filho para trabalhar. Na verdade, a culpa vem, né? A gente sabe que na maternidade é bem inevitável que ela venha. O que a gente precisa aprender é a lidar com ela. Então, lembrar isso que a gente comentou sobre o trabalho é uma necessidade humana, independente do gênero. O trabalho é uma necessidade humana. Então, independente de ser mãe ou não ser mãe, todos os seres, ser homem ou ser mulher, todos os seres humanos têm essa necessidade de trabalho. Então, a culpa vai aparecer, mas aí a gente tem que lidar com ela, lembrar que é normal você ter essa necessidade de trabalho e sempre lembrar que você está fazendo o seu melhor. Porque às vezes, você comparar, né, a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, e aí você compara a sua vida com a vida do vizinho. Mas a minha amiga fica o dia inteiro, a minha amiga consegue ficar meio período com o filho, a minha amiga consegue trabalhar uma vez por semana em casa, e aí você acha que a grama do vizinho é mais verde. Só que lembrar que você está dando o seu melhor. Você está dando o seu melhor para cuidar do seu filho. Aquela escola que você deixou o seu filho é a melhor que você tem. É a melhor, dentre as possibilidades que você tinha, aquela é a melhor. E aí, lembrar sempre disso. Então, o arrependimento, eu nunca senti arrependimento, na verdade, mas sempre tem que estar lidando com a culpa, né? Não tem como, ela não some, a gente tem que estar sempre lidando com ela. Mas é muito importante não sentir culpa, porque aí você consegue focar no que você quer fazer. Não alimentar a culpa, né? Porque naturalmente a gente vai... Os pensamentos, né? Tipo, a Brené Brown fala dos gremlins, que eles ouviram, vão ficar falando no seu ouvido, e aí o exercício de respirar, de falar, não, tá bom, eu posso estar fazendo isso, eu tô em desenvolvimento, e olha só o que eu também tô fazendo de bom. Tá, meu filho é prioridade, só que eu também sou. Então, meu trabalho, às vezes você tá num trabalho que não é 100% bom, e daí você fala, nossa, eu deixo meu filho lá pra ficar aqui.
Só que aí você analisa mais profundamente e você fala, não, mas esse trabalho me traz outro tipo de felicidade. Muitas mães que empreendem falam, nossa, eu achei que eu ia ter mais tempo para ficar com meu filho, mas eu fico o tempo todo com o celular na mão, é uma loucura e eu acho que não está fazendo o menor sentido. E aí você lidar com a culpa e você, nossa, não está fazendo mesmo o menor sentido, porque eu posso levar meu filho na creche, não está fazendo, porque está me trazendo um retorno, eu gosto desse trabalho, está me trazendo um retorno. Ou realmente você chegar a essa conclusão de que, nossa, esse trabalho realmente não faz o menor sentido, eu vou procurar um outro trabalho. Nossa, empreender não está fazendo o menor sentido. Só que se você ficar só dentro da culpa, se vitimizando, não tenho saída, isso não é o melhor pra mim, não sei porque eu não sou boa o suficiente. E alguém perguntou também se a gente já se arrependeu de ter filhos. E assim, eu já pensei várias vezes, nossa, por que eu fui ter filho agora? Por que eu não deixei pra fazer isso depois? Daqui uns 10 anos. Por que eu não fiz isso depois? Eu podia ter tido tempo pra fazer isso e eu podia ter tido tempo pra me organizar. Por que eu não conheci, principalmente na área profissional? Por que eu não fiz isso antes de ter filho? Por que eu não deixei pra ter filho depois? E, claro, assim, eu já pensei várias vezes assim, eu podia ter tido um filho depois. E daí eu penso, mas isso não estava sob meu controle, porque isso é algo que eu não posso controlar e agora não tem como mudar, vamos trabalhar a realidade, porque também não adianta ficar vivendo só disso de e se e quando, né? Temos que nos focar no presente, porque senão não conseguimos mudar o que é possível, né? Que a gente mude. Então lidar com a culpa é isso, é você pensar, quando ela vir, você lutar contra ela mesmo, né? Você pôr argumentos e não vou ficar aqui nessa posição de vítima, não vou ficar aqui me sentindo culpada, porque senão a gente não consegue agir para poder continuar vivendo, continuar, né, com nossa rotina. Então, planejar a rotina familiar ajuda você a saber onde e quando você precisa estar e focar a sua atenção ali. Então, você planeja a sua rotina, então, de tal horário a tal horário, meu filho vai estar na creche. Se tem mais de um filho, né? Quem vai levar tal filho? Quem vai passar para buscar? Agora meu filho está na creche, ele está com o pai, eu vou focar aqui no meu trabalho. Porque aí você consegue focar no seu trabalho. Uma coisa que a gente sempre ouve muito da Avante Mães Empreendedoras, elas são nossas mentoras. E elas falam isso, que não dá para você tentar trabalhar, independente se você empreende, se você trabalha em casa, se você faz home office, se você trabalha fora. Não dá para você tentar ir para o seu trabalho com a cabeça no seu filho em casa. Então, essa organização te ajuda nisso, a você entender que agora meu filho está bem cuidado. Eu coloquei ele com a melhor escola, coloquei ele com a melhor babá, coloquei ele com a avó, deixei com a tia, tá com o pai. Agora eu posso me focar no meu trabalho. Porque aí você se concentra e você consegue fazer um bom trabalho. Porque senão você não consegue executar aquela tarefa daquele momento. Então, estar presente, ter uma rotina bem planejada, bem organizada, te ajuda a estar presente naquele momento. E aí o plano de ação. Para quem está querendo começar agora ou para quem está confuso, já começou, mas está confusa. Então, assim, organize a sua agenda. Fazer uma programação diária. E aí, no nosso caso, a gente trabalha de casa e aí a gente empreende um negócio próprio. E é tudo muito misturado, né? Então, organizar a agenda, fazer uma programação diária, não tem... a gente tenta, né? E aí cada um descobre a sua melhor maneira. Então, de manhã pessoal, à tarde é profissional. Mas no meu caso, pelo menos, fica tudo muito misturado. Então, de manhã acordo, tô com o filho, dou café da manhã, cuido. Aí 2 horas depois ele vai passear, então agora eu vou trabalhar. E aí, então, a minha agenda, a minha programação diária vai estar tudo misturado ali. Só que é muito importante ter isso escrito, porque senão chega na hora que ela pega ele, eu não tenho chefe, então eu não tenho quem passe as demandas para mim. A hora que ela pega ele, eu sento no computador, agora eu vou trabalhar. E o que eu vou fazer? Não que não tenho o que fazer, sempre tem muita coisa para fazer. Só que se eu for tentar fazer tudo, não vai dar tempo, porque eu tenho 2 horas e meia para fazer. Então, é muito importante ter ali escrito aquela programação diária e o que eu vou fazer naqueles momentos enquanto ele está fora. Então, do trabalho,
o que eu vou fazer é isso. Vou escrever um texto, vou responder os comentários, vou fazer um post, vou mexer no site, enfim, eu vou sentar e vou fazer isso. Ter bem programado todas as tarefas do dia. Ter uma rede de apoio, que a gente já falou bastante. A gente insiste, gente, nesse ponto de ter uma rede de apoio, porque são muitos pratos para uma mãe equilibrar sozinha. E aí, inclusive, tem uma pergunta também, que é como fazer para dar conta da casa, marido, filho e trabalho? Contando com apoio. A melhor, primeiro que não tem que dar conta de tudo, né? E dessa lista você já tira o marido, porque você não tem que dar conta dele, ele tem que dar conta dele, né? Tipo, você pode tentar ao máximo possível pensar no relacionamento de vocês e falar, não, a gente, tipo, o máximo como dar conta desse relacionamento, né? Porque muitas de nós acabamos querendo cuidar do marido como a gente cuida do filho. E isso é um trabalho enorme. E eu entendo, e é parte da nossa desconstrução isso, é parte da nossa desconstrução deixar isso para eles fazerem mesmo, né? Então primeiro não tem que cuidar de tudo sozinha, esse é o primeiro ponto. Se tem marido, na verdade ele tem que assumir a responsabilidade dele. A gente não fala muito do marido ajudar, vocês podem perceber que a gente sempre fala dele assumir a responsabilidade, porque ajudar dá a sensação que a obrigação é nossa. E que o marido tá ali para colocar a cerejinha do bolo, entendeu? Para fazer um favor. E a gente acredita que não. E a gente entende que isso é uma desconstrução também. Acontece com a gente todos os dias, tá? A gente fazendo uma coisa e se pergunta assim, nossa, mas por que eu tô fazendo isso? Eu não concordo, isso não devia estar fazendo. Isso não é responsabilidade só minha, tá? Então a gente está trazendo para vocês a nossa realidade também, de desconstruir muitas coisas que a gente tá construído no nosso inconsciente, né? Porque vem da sociedade que a gente vive, né? Então, o marido, ele tá ali, ele é parte dessa engrenagem, né? Ele não é um parafuso que você vai apertar, não, ele é parte da engrenagem, ele tem que rodar junto com a engrenagem. E ele tem que assumir as responsabilidades dele. Então, para dar conta de tudo, tem que contar com a rede de apoio. E o primeiro a fazer parte da rede de apoio é o próprio marido. E aí, o resto, por exemplo, gente, a casa. Então, vamos falar da casa. Quem vive na casa? Quando é só um casal, quem vive na casa? O marido e a mulher. Ok, que existem tarefas dentro de uma casa que é de um e que é de outro. Até aí não tem problema. Por exemplo, só eu cozinhar na minha casa. Poderia ser uma realidade. Não é o caso, mas poderia ser uma realidade. Só o meu marido troca a resistência do chuveiro. Mas desde que todas as tarefas da casa sejam divididas igualmente. Porque o que eu penso muito quando eu estou me sentindo na obrigação de fazer alguma coisa dentro de casa, porque eu vivi muito esse conflito, hoje eu vivo bem menos, mas eu vivi muito esse conflito quando meu filho estava do 0 a 6 meses. Porque eu ficava em casa, com 4 meses eu voltei a trabalhar, eu fazia home office, mas eu ficava em casa com o meu filho e ou a minha irmã ou a minha mãe cuidando do meu filho. E aí meu marido vinha, trabalhava super perto de casa, ele vinha almoçar em casa. E eu ficava, olha só, gente, como a nossa mente funciona. Na minha cabeça, o meu marido achava que eu era responsável por manter a casa em ordem. Não que ele falasse, não que a gente sentasse e ele falasse, não, mas isso é sua obrigação, não. Mas eu achava que ele estava me cobrando. Então eu comecei a perceber que eu estava achando que isso era minha obrigação. Por mais que eu tentasse desconstruir isso o tempo todo. E aí, quando eu lidei muito com isso naquela época. E hoje em dia, quando eu penso assim, eu deveria fazer tal coisa. Por exemplo, o chão da sala está muito sujo, eu deveria limpar. Nossa, como eu consigo conviver dentro dessa sala? Aí eu penso nisso. Se eu morasse sozinha nessa casa, como seria esse chão dessa casa? Como seria o chão da sala? Quem ia limpar o chão da sala? Eu posso limpar o chão? Posso. Aí eu vou lá e limpo. Por exemplo, tem muita louça na pia. Nossa, tem muitas louças na pia. Tem copos aqui de gente que bebeu há 3 dias atrás. Se eu morasse sozinha, teria todos esses copos? Não. Quantos copos eu usaria? 1 copo por dia. Então eu vou lavar o meu copo. Se cada pessoa que vive dentro da casa tivesse essa consciência, as coisas da casa seriam muito mais fáceis de fazer. E isso, a gente... quando nós estamos falando da mãe de bebês, né? Mas agora a gente vai criando os nossos filhos com essa nova forma de ver, né? Então, quando eles cooperam com a gente, né, cuidando das próprias coisas dele,
A gente aqui em casa, a Joana, quando eu tô cozinhando, ela fica na pia comigo e ela vai lavando, sabe, o copo dela, ela ainda tem 2 anos. E eu vejo muito isso, né, nas páginas que falam de Montessori, de deixar a criança fazer, da gente ensinando, mostrando mesmo, né, por exemplo, se é uma casa que cada um lava a sua louça, a sua criança já tá vendo isso, cada um lava a sua louça, então não é ninguém que vai deixar de fazer, a gente terminou o almoço, daí uma pessoa fica lá lavando os pratos e os copos. Então a criança já vai poder, tendo esse exemplo, para assumindo as responsabilidades dela à medida que ela vai crescendo. Assumindo dentro de casa o que ela precisa para viver. Porque afinal as tarefas domésticas, elas não são uma coisa que a mulher precisa para viver, né? Um homem que mora sozinho, ele precisa também de fazer as mesmas coisas. Então, as coisas dentro, isso que a Simone falou sobre você, porque a gente está falando, ela falou da experiência dela, às vezes você prefere terceirizar isso, né? Você vai pedir para uma outra pessoa fazer as tarefas domésticas, tudo bem, mas dentro do que você o que te incomoda em fazer, sabe? Você tem que fazer muito o que você consegue fazer. Se tem alguma coisa que você está em conflito, né? Tipo, nossa, por que eu estou lavando essa roupa? Porque a casa é um trabalho sem fim. A gente está ficando na casa porque é um trabalho sem fim. E com filhos, e se você é uma pessoa extremamente organizada, isso incomoda. Para casar a vida profissional e a maternidade e a casa, e você quiser tudo perfeito, isso vai te consumir uma energia descomunal, porque é muito difícil. As crianças o tempo todo, você organiza, eles desorganizam, você organiza, eles desorganizam. Então você realmente, quando a gente fala de organização interna, é isso. O que vai ser prioridade para mim agora? Agora eu vou voltar a trabalhar, então o que vai ser prioridade? Porque não vai dar para você fazer tudo. Mesmo se você conseguir terceirizar tudo, ótimo. Mas se você não conseguir terceirizar tudo, porque é o mais comum, né? Porque você não vai conseguir terceirizar tudo, o que é uma prioridade para mim? A prioridade para mim é deixar a louça limpa. E dentro do que se você fizer uma análise e perceber que tudo é prioridade, tipo, não dá para tudo ser prioridade, sabe? Você realmente tem que conseguir ver o que é possível para você fazer dentro desse novo contexto de vida. Isso. E aí, porque a maternidade e a paternidade não dá para terceirizar, né? A gente terceiriza o cuidado do filho, alguém cuidar do filho, mas você não vai deixar de ser a mãe daquela criança e o seu marido não vai deixar de ser o pai daquela criança. Então, para conciliar tudo é isso. Perceber o que é prioridade, cada um assumir o seu papel realmente e ter uma rede de apoio. Essa é a forma de você conciliar tudo. Que é o ponto do plano de ação, ter uma rede de apoio. E tenha foco, que é o que eu tinha comentado antes. Você ter foco é assim, agora eu estou trabalhando, eu tenho que focar no meu trabalho. Agora eu estou cuidando do meu filho, agora eu estou em casa. Eu não posso estar o tempo todo atendendo o telefone, eu não posso estar o tempo todo olhando o WhatsApp, olhando qualquer rede social, porque agora eu estou focada em cuidar do filho. Porque aí, como assim comentou, né, sobre não adianta ter muitas horas em casa cuidando do filho, com o filho, só que se você não está focado naquilo, não tem a sua presença naquilo. E tem muita gente que fala sobre o tempo de qualidade, porque às vezes a quantidade não compensa a qualidade. Então, às vezes, voltando na culpa, você se sente culpada por não estar tantas horas com seu filho. Ok, só que as horas que você está são horas de qualidade? Você está com presença com seu filho? Então, focar naquilo para você fazer que aquelas horas sejam de qualidade, né? Que aquele tempo seja de qualidade, já que você não tem a quantidade. E muitas vezes a quantidade nem é um benefício. Pode até atrapalhar, porque você... eu também, aí falando da minha experiência, eu cuidei muito do meu filho. Todos esses anos. Ele foi para a escola agora, com 4 anos. Eu tive muito apoio, muita rede de apoio, mas 90% do tempo eu estava com meu filho. E eu percebia muitas vezes, eu falava, gente, eu parei de trabalhar e agora o menino tá o dia inteiro na TV. Não, isso não pode. Desligava a TV, vem cá. E aí dava atenção exclusiva. Porque a quantidade, às vezes, não é o que é importante. O que é importante é a qualidade. E às vezes, tendo uma quantidade muito elevada, o risco de ter qualidade ruim é grande, porque é cansativo.
Não tem como, a gente fala de estar com a criança presente, mas não tem como você estar presente com uma criança, quanto mais bebezinha principalmente, estar presente com uma criança sem oferecer os cuidados que ela requer. É muito fácil ficar presente com o bebê, por exemplo, a mãe que amamenta, e amamentar a hora que ele precisar e pronto. Só que não é só isso, tem que trocar fralda, tem que mexer no cocô, né? Tem que fazer, dependendo da idade da criança, tem que preparar o alimento. A criança precisa ter roupa. Então, assim, eu lembro que eu comentava que assim, se fosse só cuidar do Henrique, era fácil. Eu tinha alguém para lavar a roupa dele, tinha alguém para fazer a comida dele, para preparar as mamadeiras quando ele foi para a mamadeira, e eu fico só com ele aqui cuidando. Mas só que quanto menor a criança, mais o estar com ela requer cuidados, que não é só estar com ela. Então a quantidade às vezes acaba prejudicando a qualidade por causa disso, porque é um trabalho exaustivo mesmo, é cansativo e repetitivo, né? Toda hora, ou é choro, ou é fralda, ou é comida, então é um trabalho repetitivo e cansativo. Então quando a gente fala de presença, a qualidade vale muito mais do que a quantidade. E identificar, por exemplo, quando você for pensar na sua vida profissional, o que te ajuda a ser produtivo. Então, por exemplo, para mim, trabalhar pela manhã me ajuda a ter muito mais produtividade. O horário da manhã é muito mais produtivo para mim. Quando eu preciso trabalhar à noite, às vezes eu consigo, mas não pode ser rotina para mim, porque eventualmente eu estou disposta, mas normalmente o meu horário de produtividade é pela manhã. Então, o que te ajuda a ser produtivo? A gente começou falando de organização interna e a gente acaba sempre voltando nisso. Descobrir o que te ajuda a ser produtivo. Então, estar sentado numa mesa de trabalho organizado me ajuda a ser produtivo? Desorganizado me ajuda a ser produtivo? Exatamente, qual é a sua forma de produção, né? O que te auxilia para você ter foco, né? Porque a produtividade é quando a gente consegue fazer mais coisas, vamos dizer assim. Quanto mais coisas você conseguiu fazer do que está planejado dentro daquele tempo. Então, tem algumas coisas que atrapalham muito a produtividade. Por exemplo, eu sou muito produtiva da tarde para noite. Se eu tiver que trabalhar de madrugada, eu vou ser super produtiva, porque diferente da Simone, de manhã para mim, o dia começa umas 3, 4 horas depois que eu acordei. Então, para mim é muito melhor ter água por perto. E aí eu levanto para ir ao banheiro, mas isso não atrapalha a minha produtividade. Isso para mim é bom, é normal. Eu tomo água e aí eu levanto, espareço a cabeça, volto. Trocar de lugar para mim para trabalhar, eu trabalho na minha mesa, na sala. Se eu tenho que trabalhar aqui na cozinha, isso para mim me atrapalha totalmente. Toda hora que eu vou procurar uma coisa, eu não sei onde está. Não que a minha mesa seja totalmente organizada, mas eu sei onde estão as coisas. Então isso é muito legal, de você observar o seu próprio ritmo interno e o seu jeito de fazer as coisas, para que você possa ser o mais produtivo possível naquele tempo que você tem para trabalhar. E também descobrir o que atrapalha a sua produtividade, né? Que nem você falou, você trocar de ambiente me atrapalha a produtividade, no caso dela. Então, o que atrapalha a sua produtividade? Para quem trabalha de casa, ter a criança no quarto ao lado, ouvir a criança rir, ouvir a criança chorar, atrapalha a minha produtividade. Então, temos que pensar numa rede de apoio que ou você saia de casa ou a criança saia de casa. O que atrapalha a sua produtividade? O horário, trabalhar antes do almoço, estar com fome atrapalha a minha produtividade? Se eu estiver com fome eu não consigo pensar? Então tem que lidar com isso, porque aí você consegue ter foco e você consegue produzir mais em menos tempo, né? E gestão do tempo. Fazer a gestão do tempo é muito importante. Porque é diário, olha, nossa, é muito... eu tenho uns avanços assim, né? A gente tá falando de tudo isso, parece assim, nossa, uma hora você vai conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo, vai estar tudo perfeito. Não. É sempre um pouquinho por vez. Um dia você tá super... Você fala, nossa, descobri o que me faz ficar produtiva, mas aí você não consegue fazer a agenda no dia da semana. Aí um dia você faz super a agenda da semana e aí tem uma coisa que você sabe que te faz mal, mas que tá ali acontecendo. Então acho que a resiliência é uma das coisas que a gente aprende muito na atualidade, né? E o Gabriel Goff que fala, né, que ele fala assim, que de manhã uma coisa que pode ajudar a produtividade é você acordar, pegar um papel e escrever 3 tarefas importantes para aquele dia.
pode ser que funcione, pode ser que isso seja importante para você, mas por quê? Quando você tem escrito o que você quer fazer, te ajuda a você nortear o seu dia e gerir melhor o seu tempo, né? Então é bem importante você estar atento a isso. E, por exemplo, fazer um cronograma dos seus objetivos pessoais e profissionais, porque muitas vezes a gente começa a fazer uma coisa, a gente sabe, e o Gabriel Goff também fala sobre isso, né? Se você souber qual o resultado que aquilo vai te trazer, você vai se empenhar mais naquilo. E muitas vezes a gente começa uma coisa a longo prazo e no começo você sabe para que é. Você sabe o objetivo daquilo. Só que chega no meio, porque é a longo prazo. Chega do meio para o final, você já esqueceu. E aí você começa a ficar desanimado. Então o relógio desperta, para quem trabalha de casa, você esquece. Ou até para quem trabalha fora, né? O relógio desperta às 6 da manhã e você fala, nossa, mas eu não descansei nada. Eu fui deitar, já era meia-noite. E aí você esquece. Aí você se lembrar, para que é aquilo? Qual o objetivo? Não, o objetivo de eu acordar às 6 é para estar no meu serviço às 9, porque às 9, com esse trabalho, eu vou fazer isso, eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo. Na minha vida profissional, eu vou fazer a viagem no final do ano. Na minha vida pessoal, eu vou fazer a viagem no final do ano. Na minha vida profissional, eu estou almejando subir de cargo. Então, ter muito claro os seus objetivos te ajudam a manter o foco. Fazer um planejamento para melhorar a sua produtividade, né? Então, ações a curto, médio e longo prazo. Fazer esse planejamento te ajuda muito. E aí, pôr em prática tudo isso, né? Então, a gente falou de bastante planejamento e aí é pôr em prática todos esses planejamentos. Aí tem um comentário aqui. Minha produtividade é afetada por falta da gestão do tempo. Tipo, ela fala. Sou eu pra tudo, é isso mesmo. Comida, roupa, gente, precisa de um dia 48 horas. Às vezes dá essa sensação, né? Quando a gente precisa fazer muita coisa, parece que o tempo não dá. Olha, a gente vem tentando muito essa questão de gestão do tempo. A gente tem tentado aprender muito, né? Tem a Avante, né? Empreendedoras, que a gente foi em vários encontros para a gente conseguir organizar a nossa vida profissional, né? E uma das coisas que eu aprendi que é assim, tudo que você tem para fazer, escreve. E tem um livro também, agora eu não lembro se acho que é os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, sobre assim, escreve tudo que você tem para fazer. Escreve tudo que você tem para fazer, porque quando está dentro da nossa cabeça, a gente consome muita energia pensando no que a gente tem que fazer. Quando você usa um papel, sei lá, o que for, para você tira isso da sua mente, tá, ai, nossa, tenho 100 coisas para fazer. Você liberou um espaço dentro de você, dentro da sua mente, para você fazer. Eu, particularmente, eu percebi que eu gasto muita energia pensando no que eu tenho que fazer. Agora, coisas que para mim são muito difíceis, por exemplo, lavar louça, eu não penso mais. Assim, eu pego e lavo a louça, pronto. E eu não fico mais pensando, nossa, a louça tá na pia, porque isso consome a minha energia, isso atrapalha muito a minha produtividade. Então, a vida profissional com a maternidade não vai ser fácil. Não existe. A maternidade, ela é muito romantizada às vezes. A gente pensa assim, nossa, quando eu for mãe, eu pensava isso mesmo. Nossa, como será que é ser mãe, né? Como que será ter um filho? Isso tem uma parte linda da maternidade, né? E o principal que eu percebo é a questão do desenvolvimento pessoal, que para mim foi bem acelerado depois da Joana. Mas a parte prática, ela exige de nós. Ela exige de nós. Exige muito e exige, para que a gente consiga ter equilíbrio, a gente precisa de ajuda. Às vezes a gente precisa de ajuda profissional. Às vezes a gente precisa de ajuda profissional para lidar com os nossos sentimentos. Precisa de ajuda profissional para lidar com a casa, para lidar com tudo, para lidar com os nossos filhos. E se você consegue escrever o que você está sentindo, se organizar, tirar de dentro de você e colocar para fora, fazer um plano para que você consiga realmente chegar onde você quer. Porque assim,
Isso é uma frase, gente, que eu sei dela e eu sempre falo, porque eu quero sentir, sabe? Eu quero conseguir internalizar essa frase, de que quem não sabe para onde ir não vai para lugar nenhum. Porque as pessoas que falam sobre sonhos e tudo mais, se a gente não sabe qual é isso para a educação de filhos, gente. Porque, por exemplo, por que a gente fala, né, a gente vai trazer a Viviane de Tiapoy sobre criação consciente? Porque os métodos punitivos, eles resolvem o problema imediatamente. Eles resolvem fácil. Então, você vai lá e faz pratica uma ação autoritária com seu filho, você é maior, vai dar certo no primeiro momento. Mas por que, né, a gente não quer resolver agora? A gente tem um projeto de longo prazo, né? O filho, ele vai ficar pro mundo e vale a pena você... É isso que eu quero, né? Porque às vezes vale a pena que é isso que você quer. Às vezes a gente realmente precisa resolver um problema pontual, mas o que a gente quer a longo prazo? Qual filho você quer deixar a longo prazo? Os nossos filhos são os nossos projetos ao maior prazo, né? É o mais longo... É o projeto do prazo mais longo, são os nossos filhos, né? E nossa vida também. Então, tudo bem, os nossos filhos são um projeto importante, mas e você? Porque os filhos, eles vão embora, né? A gente está aqui, né, com criança pequena, né? Pretendo ter outros filhos e eles, a longo prazo, eles vão e a nossa vida é importante. Então, sim, é desafiador conciliar a vida profissional e maternidade. Principalmente a gente que está vindo dessa criação com apego, criação consciente, e daí a gente pensa em tudo que a gente sabe, como que a gente vai conciliar tudo isso. Mas todos esses esforços, eles são necessários porque a gente sabe, se a gente souber, né, profissionalmente, nossa, isso vai me fazer muito bem, né? Eu sei que não é que está me levando essa dor, esse incômodo de ficar o dia inteiro em casa, esse incômodo nesse trabalho, esse incômodo é algo para me levar para mais perto do que eu sou, mais perto da minha essência, mais perto de quem eu realmente sou. Então, saber disso, aonde você quer chegar. É claro que isso não é assim, você vai escrever agora e você vai conseguir descobrir tudo isso, mas é um projeto mesmo, um projeto pessoal que que fica muito mais claro de você escrever, saber quais são os seus objetivos, você sempre lembrar, porque na hora do vamos ver, né, tem até uma curva, né, que fala sobre as mães que querem empreender, né, que fala que tem uma hora que você chega do seu projeto que você fala assim, por que eu comecei isso, inventei, né? Por que eu inventei? Que você tá lá no fundo do poço, você vai lá, por que eu tô aqui? Por que eu decidi fazer isso? E aí, você olha para o seu plano de negócios, você olha para o seu caderno de anotações e lembra, não, eu sei porque que eu comecei isso, tá? Ela tá dizendo aqui que... deixa eu ler aqui o comentário da educadora de sono, é o nome do perfil dela, eu não sei qual é o nome dela, se você quiser falar pra gente. Eu achava que se minha filha dormisse cedo e bem, eu daria conta, depois que ela dorme cedo, mas mesmo assim o tempo é curto, parece que não rende. Eu também pensava, romantizei muito, mas é muito difícil realmente conciliar tudo. Então é realmente desafiador, mas é possível. Nosso tempo tá acabando? Tá. Falando sobre escrever, rapidinho eu vou falar aqui. Quando você não escreve, eu pelo menos sou assim, eu fico mentalizando. Preciso, por exemplo, esses dias agora, no dia 8 de janeiro, eu perdi uma consulta do meu filho. E desde o final do ano, eu tô falando pra todo mundo, dia 8 de janeiro ele tem uma consulta, dia 8 de janeiro ele tem uma consulta, porque ele teve umas crises muito fortes de alergia. E aí, mentalizando, mas eu não escrevi em nenhum lugar. Eu tinha a guia do agendamento da consulta, mas eu não escrevi. E aí, uns 3 dias antes, assim que virou o ano, lá no dia 3, 4 de janeiro, eu olhei na agenda e vi que não estava lá. E eu, ao invés de colocar, eu falei, não, vou pegar a guia e vou confirmar a data e horário para pôr. O que aconteceu, gente? Eu falei da consulta. Quando foi 2 dias depois, no dia 6 eu ainda estava falando da consulta. Quando foi no dia 9, eu lembrei, hoje é dia 9, a consulta era dia 8. Perdi a consulta.
Por quê? E olha o tanto de energia que eu gastei mentalizando na minha mente. O meu cérebro ficou um tempão ocupado em a consulta é dia 8, a consulta é dia 8, não posso esquecer da consulta dia 8. Se eu tivesse escrito, se eu tivesse colocado, programado na agenda um lembrete, eu teria liberado um espaço no meu cérebro muito grande. Então, às vezes, escrever ajuda nisso. Você, além de você fazer alguma coisa, o seu cérebro se sente satisfeito porque você fez alguma coisa com aquilo. Você estava com aquilo na sua cabeça, você fez alguma coisa. E, além disso, você livra ele de ter que ficar o tempo todo te lembrando. Você livra da sua mente essa recordação e dá espaço para recordar de coisas mais importantes. Então, é muito importante escrever. A Simone está falando isso por experiência, ela não gosta muito de escrever, mas ela tem visto super os benefícios, né? Eu tenho muita dificuldade de escrever, gente. A Si escreve bem e ela escreve bastante. Eu, para escrever, eu protelo, mas eu sinto que quando eu escrevo me ajuda muito. Então, vamos desconstruir junto comigo, vamos começar a pôr no papel as coisas que a gente precisa fazer. É a Regiane que está conversando aqui com a gente. Ela está falando que também fica mentalizando e essa semana começou com um planner. Isso aí, quer criar hábito de escrever, inclusive da casa. Isso aí, compartilha com a gente como é que foi e porque na verdade acho que vai ser super ótimo para você, mas vai compartilhando com a gente pra gente ver como é que está sendo a sua experiência. Então, para vocês, espero que tenha sido útil para vocês todo esse conteúdo, vai ficar aqui gravado. Né? E o nosso convite, essa semana a gente vai falar com a Regiane. Eles têm um projeto super legal sobre empreendedorismo, né? Para mães que têm vontade de trabalhar nesse tema de maternidade, nesse nicho de maternidade. Estava rolando uma semana passada a semana do coach materno e criação consciente. Acredito que essa semana eles têm vários materiais legais, tem um e-book, tem um mini curso sobre o que faz uma coach materna, que são carreiras e oportunidades para quem está pensando em empreender. E uma das dicas é assim, conviva com pessoas que fazem o que você gostaria de fazer, tá? Se você quer empreender, conviva com pessoas que estão nesse caminho. Se você está planejando retomar a sua carreira, comece a tentar conviver com pessoas que fazem o que você gostaria de fazer. Retomar o contato com aquelas pessoas do seu trabalho antigo, da sua vida profissional no geral. Se for o caso. Ou se você percebe nos grupos de Facebook tem uma mãe que faz o que você gostaria de fazer, porque é muito mais fácil com o apoio. Elas vão te dizendo, né, o que fez, o que deixaram de fazer, o que deu certo. Então é isso, obrigada Regiane por ter ficado aqui conosco, as demais pessoas que estão online, muito obrigada, uma boa semana para vocês. E sexta-feira tem live de dúvidas, a gente vai tentar responder com a Viviane. Se vocês tiverem dúvida, nos mandem. Pode mandar, porque além da live na sexta-feira, durante essa semana a gente vai falar bastante sobre esse tema, então podem mandar as dúvidas que a gente vai respondendo durante a semana nos posts e também na live de sexta. Então é isso, obrigada pelo carinho, um beijo, gente. Obrigada, Regiane, ela tá falando que tá amando o nosso. Obrigada, é muito importante saber que a gente tá sendo útil em alguma coisa. Beijo, gente, tchau, tchau.